Muita gente ainda reclama que quando cai o salário não sobra nada, tudo vai para as contas e que chega no final do mês e não tem mais dinheiro para fazer nada. Então eu vou te explicar nesse vídeo o que você tem que fazer para evitar esse tipo de situação. Então assiste até o final. Fala galera, antes da gente começar o nosso vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam nesse canal, que isso ajuda muito a gente a crescer, a gente conseguir produzir mais conteúdo de forma gratuita. Então, bora lá, se inscreve no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas de como sair daquela fase que você sempre gasta tudo que ganha ou de que você não sabe o que fazer quando recebe seu salário, só paga a conta. Enfim, eu vou te trazer algumas dicas para você sair definitivamente dessa fase. Mas antes eu vou trazer algumas curiosidades para que vocês tenham conhecimento aí como que anda a parte financeira dos brasileiros. E você sabia que nem 3% dos brasileiros investem na bolsa? É isso mesmo, galera. Infelizmente, nossa população brasileira não tem esse cuidado de investir, de prosperar financeiramente. E se você já investe, você já está à frente de muitas pessoas. Eu diria à frente de 97% aí da população brasileira. É fato que nos últimos anos a gente viu que teve uma grande evolução aí no mundo dos investimentos. Muitas pessoas ingressaram aí no mercado, muitas pessoas querem aprender a investir, mas ainda é muito pouco comparado à nossa população. Então a gente precisa evoluir muito nesse aspecto. E se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já está mudando essa mentalidade de querer investir. E muito disso das pessoas não quererem investir ou não conseguirem investir é porque não sobra dinheiro no final do mês. Ou seja, as pessoas acabam recebendo salário, acabam pagando contas, acabam gastando demais e não conseguem investir nada do seu salário. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês 4 dicas de como vocês conseguem organizar aí seu salário, organizar suas finanças, para que vocês saiam de uma vez por todas dessa fase financeira de que não sobra nada para vocês. Vocês podem achar que é uma besteira, etc., mas não é. Na verdade, o que a gente precisa modificar é a nossa mentalidade. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Não adianta a gente receber 30, 40, 50 mil se a gente tem aquela mentalidade de sempre gastar. Se vocês conseguirem aumentar a renda de vocês e vocês não mudarem a mentalidade, vocês vão sempre estar gastando cada vez mais. Vocês vão sempre mudando de patamar financeiramente, vão mudar de patamar de vida. Ou seja, o que antes você ganhava 10 mil e gastava 9 mil, se você ganhar 20 mil, você vai gastar 19 mil. Nada vai mudar. Então vocês precisam, antes de tudo, mudar a mentalidade de vocês. Até porque, sendo bem sincero, muitos brasileiros recebem o salário, pagam suas contas na expectativa de sobrar dinheiro para gastar mais e não para investir. Então esse é um erro que muitas pessoas cometem, que é querer sobrar dinheiro, querer que sobre muito dinheiro do seu salário para gastar, para comprar coisas, bens materiais. Não que isso seja errado, mas a gente precisa buscar um equilíbrio. Além disso, muitas pessoas acabam até parcelando. Eu não tenho dinheiro para comprar agora, então vou fazer o quê? Parcelar. Vou parcelar minhas comprinhas aqui em 12 vezes. 12 vezes tem juros? Tem, mas são 12 vezes e eu vou conseguir pagar. E aí acaba virando aquela bola de neve. E aí cada vez mais o seu salário vai ser somente para pagar contas e pagar contas, sem ter uma perspectiva de melhora para o futuro. Então bora lá. Para evitar que você não seja mais uma pessoa que só gasta seu dinheiro, que só tem essa sensação de que não tem nada, não está construindo nada, eu vou te trazer aqui 4 dicas, 4 passos para você começar a partir de hoje a mudar a sua mentalidade. O primeiro ponto, o primeiro passo aqui é que você precisa organizar suas finanças. Pega aí 30 dias do seu mês e começa a anotar tudo que você gasta. Anota no papel, numa planilha, enfim. Você precisa ter o controle de tudo que você gasta para você ter uma visão geral de como que estão os seus gastos. Onde está indo a maior parte do seu dinheiro, onde você está gastando dinheiro que não deveria, onde você está comprando coisas que também não precisaria. Então, com esse controle, você vai ter um panorama aí da sua vida financeira. Eu confesso que eu faço isso desde quando comecei a minha carreira, desde quando eu comecei a trabalhar. Isso me ajuda muito a ter controle dos meus gastos e desde então, desde os meus 17 anos, eu sempre coloquei tudo que eu gasto numa planilha. E hoje isso me dá uma perspectiva de que eu consigo atacar alguns pontos aí das minhas finanças para evitar gastos desnecessários. Então isso é um passo muito importante, o primeiro passo para vocês conseguirem se organizar financeiramente. Então beleza, você tem aí o panorama das suas finanças, você vai ter que ajustá-las para que comece a sobrar dinheiro para investir. Então beleza, as suas contas hoje estão em 3 mil, você viu que R$500 ali são desnecessários, você vai economizar no próximo mês e esses R$500 você vai usar
para investir. Então você tem que ter essa noção do que você precisa cortar do seu orçamento e o que você precisa manter ou reduzir do seu orçamento. Com isso você vai deixar de gastar dinheiro em coisas desnecessárias para que você consiga começar a investir, e não só investir, mas também formar ali uma reserva, formar aí um patrimônio, enfim, isso é muito importante para vocês agora e no futuro. E o segundo passo aqui é montar a reserva de emergência. Você precisa ter a sua reserva de emergência montada antes de começar a investir em outros ativos. E isso é importante para todo mundo, até para quem não vai investir em bolsa, até para quem não quer seguir esse caminho de investimentos, enfim, vocês precisam montar a sua reserva de emergência. Isso vai dar mais tranquilidade no seu dia a dia. E como a gente já tem um vídeo aqui falando sobre reserva de emergência, eu não vou me prolongar muito nesse tema. Mas a reserva de emergência é uma reserva onde você vai deixar o seu dinheiro ali para situações excepcionais que vai te dar mais tranquilidade no dia a dia. E você pode deixar, por exemplo, no Tesouro Selic, que te dá uma boa rentabilidade e acima da poupança. Por isso que você não pode deixar o seu dinheiro na poupança, tem outros investimentos mais atrativos para que você coloque o seu dinheiro. O terceiro passo aqui, se você tem dívidas, você precisa analisá-las. Por quê? Às vezes você está pagando um juros muito elevado que, se você transferisse essa sua dívida para outro banco ou para uma outra instituição financeira, você conseguiria ter uma redução de juros. Então é sempre importante vocês analisarem as dívidas, os parcelamentos que vocês têm, para que você não gaste tanto dinheiro pagando juros. E claro, dependendo de como for a situação atual, por exemplo, se hoje a taxa Selic está 12% e você está pagando uma taxa de juros a 7%, será que faz sentido você quitar esse empréstimo, essa dívida que você tem, tendo em vista que você consegue ter uma rentabilidade um pouco maior no Tesouro Selic? Talvez não. Então isso você precisa analisar. A questão de juros é super importante ao analisar as suas dívidas. Talvez você migrando para um outro banco que te proporcione uma taxa de juros melhor, né, uma condição melhor do que é que você tem atualmente, isso faça sentido e faça com que você consiga aí quitar rapidamente e pagando menos juros essa dívida que você tem. Então, o terceiro passo é analise as suas dívidas. E aqui por último, nosso quarto passo é a questão de priorizar o investimento. Depois que você tem toda essa organização, todos esses passos que eu te passei aqui, você vai conseguir ter uma organização financeira e você vai ter que priorizar e investir. Também não adianta você fazer todos esses passos e você deixar o seu dinheiro parado na conta corrente ou até mesmo na poupança. Você tem que buscar conhecimento para investir, para rentabilizar o seu dinheiro. E aqui vai uma dica. Para você começar a criar esse hábito de investir, quando você recebe o seu salário, você tem que separar uma parte já para os investimentos. Porque se você deixar para o final, pode ser que você comece a fazer contas e nunca sobre dinheiro para investir. Agora, você invertendo, você recebendo o seu salário, você separa uma parte para investir e passa o mês com o que sobrar. Claro, tem responsabilidade porque você precisa pagar suas contas, como por exemplo internet, aluguel ou condomínio, enfim. Você tem essas contas fixas, você fazendo isso, você tem uma projeção de que aquela porcentagem que você separou, você vai investir. Então, tente alternar a ordem de quando você recebe seu salário. Tente primeiro investir para depois passar o mês. Assim, pode ter certeza que muitas coisas fúteis que você compra, você não vai comprar mais porque você sabe que você precisa separar aquele dinheiro para investir. Então, resumindo, você tem que investir o seu dinheiro para gerar uma renda para você e com a ajuda dos juros compostos você vai conseguir prosperar, você vai conseguir cada vez mais ganhar mais dinheiro, você vai conseguir cada vez mais potencializar o seu patrimônio. Então, resumindo aqui, eu trouxe para vocês como organizar a sua vida financeira para que quando você receba o seu salário, você não tenha aquela sensação de que nunca sobre dinheiro. Então, separe seu salário em caixinhas, a caixinha de investimento, a caixinha de gastos fixos, a caixinha de lazer, enfim. Separe em seções que você consiga ter uma análise e veja onde você consegue alocar cada vez mais o seu patrimônio, sendo que assim você vai conseguir ter uma organização financeira e vai ter aquela sensação de que você trabalha e você consegue se organizar financeiramente. Então lembre-se, aqui a questão que a gente precisa analisar também é a mentalidade. Mesmo que você não ganhe muito, se você tiver essa mentalidade de se organizar financeiramente, de investir, quando você começar a prosperar na sua carreira, quando você começar a ganhar cada vez mais, você vai ter essa mesma mentalidade, você não vai mudar sua vida de patamar drasticamente, fazendo com que sobre cada vez mais dinheiro para que você invista, para que você tenha uma tranquilidade maior na sua vida.
Então, mais importante de quanto você ganha é quanto você gasta. Então, mude sua mentalidade para que você consiga prosperar financeiramente. Então, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau!